Se você está interessado na fotografia analógica, mas não sabe por onde começar, eu quero esclarecer alguns pontos para você entrar nesse mundo da fotografia com um pouquinho mais de segurança. Esse vídeo vai ser dividido em níveis e no finalzinho eu vou falar sobre os filmes. Mas para começar, eu quero falar com você que não quer se preocupar com a abertura do diafragma, velocidade do obturador, foco manual, enfim. Nessa categoria eu quero colocar as pessoas que querem criar memórias mais duráveis. Diferente daquela quantidade de lixo eletrônico que a gente produz com o celular, que fica perdido no meio de meme, foto de grupo de família, e que eventualmente acaba sendo até esquecida, tanto sendo perdida no Google Fotos, como até perdida da nossa própria memória, né? Isso acontece. Para você, eu quero indicar dois tipos de câmera, as instantâneas e as saboneteiras. Tem um tipo de câmera que se chama saboneteira. Eu não tenho nenhuma, mas vou colocar umas fotos aqui para vocês entenderem o que é. Mas ela é basicamente aquelas câmeras que a gente tinha quando era criança e que em todo aniversário, casamento ou algum evento, nossas mães tiravam do guarda-roupa uma câmera toda de plástico com aquele flash embutido, que era só olhar pelo buraquinho, tirar a foto e depois revelar. Essa é uma câmera bem simples de mexer e para você que está começando talvez seja a melhor opção. Para comprar uma câmera dessa eu vou te dar duas opções. Você pode comprar uma usada na internet e você vai encontrar ela por todo tipo de preço. Mas eu te digo o seguinte, se você encontrar ela por R$ 500, é bom que ela esteja funcionando perfeitamente bem, porque tem muita gente vendo a fotografia analógica renascer e tá tirando qualquer porcaria da gaveta da avó e querendo vender como se fosse relíquia. Não é. E o lado negativo desse tipo de câmera é justamente isso. Uma câmera analógica toda automática nos anos de 1995 era um item muito futurista. Mas hoje em dia a gente sabe que componente eletrônico daquela época, depois que estraga, não tem reposição. Não tem nenhuma empresa interessada em repor peça de câmera antiga. Outra forma mais segura de você comprar esse tipo de câmera é comprar as descartáveis reutilizáveis da Kodak. Elas ainda produzem, são câmeras de plástico bem simples, mas como elas são novas, você vai comprar uma câmera funcionando e talvez até com uma garantia. Ou para você ter um pouco de segurança comprando uma câmera antiga, eu indico essa câmera aqui. Essa é a Olympus Trip 35. É uma câmera toda mecânica, então você não vai ter esse problema com componentes eletrônicos estragando. Ela tem um modo automático, é só girar esse anel, esse último anel aqui para o A. E a única coisa que você não pode esquecer é que quando você colocar um filme, você tem que dizer para a câmera qual é o ISO do filme. E é só girar essa primeira parte aqui até encontrar o número que está dizendo na caixa. E ele vai aparecer bem aqui em cima. Não sei se dá para ver, mas é bem simples, é só girar e o número vai aparecer aqui. A vantagem dessa câmera é que o único componente eletrônico dela são essas células aqui que fazem a medição da luz. Então, colocando no modo automático e dizendo qual é o ISO que você está usando, o resto ela faz. Ela vira uma câmera completamente automática. O problema dessa câmera é que ela não tem um flash. Se você quiser usar o flash, você tem que embutir um aqui e usar ela no modo manual. Aí fica um pouco mais complicado. Mas se você for usar ela em ambiente externo, normalmente você vai ter luz o suficiente para usar ela sem problema nenhum. Caso o único componente eletrônico dela estrague, não é o fim do mundo. Essa é uma câmera completamente mecânica, então ela pode ser usada no modo manual. A única coisa que você vai ter que fazer é baixar um aplicativo de medidor de exposição no celular, colocar as informações de ISO e a velocidade do obturador, que no modo automático é 1:40, e descobrir qual é a abertura que você vai ter que usar. Eu expliquei isso um pouquinho melhor num vídeo só sobre essa câmera. Então dá uma olhada na minha playlist de review de câmera que você vai encontrar lá. E eu recomendo essa câmera aqui também, porque a lente dela é muito melhor do que de uma saboneteira comum. Normalmente, dependendo do tipo da saboneteira que você for comprar, a lente é de plástico. Essa é uma lente japonesa de 45mm. 45mm é um pouquinho mais amplo do que o olho humano. Então não chega a fazer não é uma lente tão aberta, nem tão fechada. Ela tem um campo de visão um pouquinho maior que o do olho humano. Ainda nesse tipo de fotografia, tem o meu tipo de câmera favorita, que são as instantâneas. Eu tenho aqui a Instax Mini 11. Essa aqui eu dei de presente para minha esposa. E acho que eu gosto mais dessa câmera do que da Yashica. E essa câmera aqui eu recomendo de olhos fechados, porque ela é uma câmera nova. Você vai comprar na loja por... Eu paguei acho que 450 nela, já com um pack de 10 filmes. E ela vem com garantia, ela ainda está sendo produzida,
Os filmes são novos, então você não vai ter problema com um filme estragado saindo de dentro dela. E desde que a Polaroid deixou esse buraco nesse nicho de fotografia instantânea, a Fuji começou a produzir a Instax. Essa já é o modelo Mini 11. E a Polaroid acordou e começou a produzir também. Então tem a Polaroid Go, que se você quiser gastar um pouquinho mais de dinheiro, é uma câmera bem melhor do que essa. As fotos saem maiores. E nessa câmera aqui, para usar ela é muito simples. Você coloca a pilha aqui. Tem esse lugar. Tá com uma só porque a outra eu botei no relógio. Aqui atrás coloca o filme. Eu não vou abrir porque tem filme aqui. Se eu abrir ele vai queimar todo. Mas para colocar ele cai bem certinho. Não precisa nem forçar para encaixar. Tem uma linha amarela que indica aqui onde colocar o filme certinho para não ter problema. Aqui indica quantas exposições tem. Aqui no caso tem 10. Para usar ela é muito simples. Você aperta ela aqui, tá ligada. Essa não, porque tá com uma pilha só, mas enfim, estaria ligada. E a única função a mais que você precisa ter em mente quando você for tirar uma selfie é você pegar essa parte aqui e puxar. Isso faz com que ela foque um pouquinho mais perto. Se você deixar ela desse jeito, você vai tirar foto de como se fosse o foco infinito, né? Agora, quando você tira uma foto muito de perto, ela fica um pouquinho embaçada. Então isso aqui faz com que ela foque em até 30 centímetros. Então para tirar a selfie é só puxar para fora. Para disparar é só apertar aqui, a foto sai aqui por cima, leva 1 minuto e meio mais ou menos para revelar e você já tem a foto. E quando eu falo em criar memórias mais duráveis, eu estou falando disso aqui. E no caso da 35mm, disso aqui. Isso aqui você pode reescanear e quanto maior a qualidade do scan, melhor a qualidade da foto. Inclusive na minha playlist de filmes cinematográficos, eu uso o Kodak Vision 3 e ele foi usado para filmar... Como é que é o nome daquela série? Euforia. Ou seja, séries que vocês assistem em 4K são filmados nesse formato aqui. Então a qualidade é excelente. E se você viu o meu vídeo sobre o Kodak Vision 2, é um filme relativamente novo e que foi usado para a gravação de Breaking Bad. Então você pode atestar a qualidade do filme por aí. Se você já tem a fotografia como hobby e quer entrar no mundo analógico, tudo vai depender de como você encara a sua fotografia. Você pode querer usar uma câmera totalmente automática ou uma câmera totalmente manual. Então se a parte anterior do vídeo não foi para você, talvez a próxima seja. Aqui eu vou colocar o profissional não necessariamente como uma pessoa que ganha dinheiro fazendo fotografia, mas eu vou colocar também a pessoa que, assim como eu, tem tanto interesse em fotografia que decide estudar velocidade de obturador, abertura de diafragma e tentar entender como é que funciona as diferentes lentes disponíveis para as câmeras. Então agora a gente entra no mundo das SLR, as Single Lens Reflex. Aqui eu já sugiro que você compre uma câmera completamente mecânica. Quanto mais complexa a câmera, como as Canons de 99 e 2000, ela entra naquele mesmo problema dos componentes eletrônicos. Você vai ter uma câmera com foco automático, avanço de filme automático, e tudo isso pode estragar e para arrumar é uma dor de cabeça. Já uma câmera completamente mecânica, quando ela estraga de vez, ela ainda pode ser usada como uma doadora de órgãos para outras câmeras. E você ainda consegue encontrar profissionais que têm câmeras sucateadas para usar a peça para arrumar uma câmera que você talvez tenha aí e esteja precisando de algum reparo. A vantagem da SLR para as saboneteiras é o que passa pela lente, bate num espelho, vou tirar aqui para vocês verem. O que passa pela lente, bate nesse espelho, sobe para um prisma e reflete diretamente no viewfinder. Então você consegue saber em tempo real como a sua foto vai ficar. Já nas saboneteiras, o que a câmera está vendo e que vai aparecer no filme é diferente do que você está vendo. Então a imagem que vai sair na foto está entrando por aqui, indo direto para o filme, mas você vai compor a foto por aqui. Então tem essa diferença aqui que pode dar alguma alteração. Não é nada tão gritante, mas pode dar alguma alteração na sua composição. Outra vantagem das SLR, essa aqui é uma Yashica FX3 Super 2000. E outra vantagem das SLR é você poder trocar a lente. Essa aqui é uma 70-210.
Eu tenho uma 3570, eu tenho um adaptador teleconverter, ele serve para você plugar essa parte aqui na câmera e aqui você coloca outra lente. Isso faz com que ela dobre a distância focal da lente, então aquela 70-210 eu consigo uma distância focal de 420 milímetros. Então ela dá um zoom muito poderoso para a foto. Mais uma vantagem desse tipo de câmera é a escolha da velocidade do obturador. Essa aqui ela vai de 1 segundo a 1 por 2000, que é uma velocidade muito alta. E para que serve isso? Dependendo do tipo de foto que você tiver planejado, você pode aumentar o tempo de exposição para ter aquele borrão de movimento, ou você pode deixar a velocidade bem rápida para capturar e congelar a imagem completamente nítida. Filmes. Uma tecnologia tão antiga e que está sendo bastante procurada agora. Então será que tem para comprar? Como é que funciona? Onde é que compra, né? Com relação à escolha de filme, você vai ter uma variedade bem grande. Você pode escolher filmes vencidos. Normalmente eles são um pouco mais baratos, mas o resultado depende muito de como esse filme foi cuidado durante esse tempo que ele venceu. Você tem aquela linha mais comum da Kodak, que é o Color Plus, o Gold e o Ultramax. O Color Plus ele é um pouquinho mais neutro, ele representa mais ou menos o que as cores representam na realidade. O Gold ele tem uma renderização de cor um pouco mais dourada. Então colocar o Gold numa saboneteira e tirar fotos de um piquenique, praia, ele dá aquele tingimento um pouquinho dourado para a foto e ela fica com aquele aspecto de memória, de uma memória bonita que você teve. Então é um filme bem legal, um filme um pouquinho mais artístico, mas ele fica bem bonito na saboneteira. E é um Kodak, então é um filme de bastante qualidade, ele ainda é produzido. Não é um filme vencido, então você não vai ter problema. O Ultramax eu ainda não usei, mas pelo que eu vi, ele é um filme mais saturado, ele representa umas cores um pouco com um pouco de mais contraste. Eu ainda quero testar e botar aqui no canal. Você tem as linhas cinematográficas. Então se você quiser acompanhar minha playlist de filme cinematográfico, eu falo lá sobre o que tem de diferente num filme usado para cinema, de um filme usado para fotografia comum. Existem filmes experimentais, a Lomography é uma delas. Tem o Lomography Purple, que as fotos saem um pouco mais roxas, então ele é um pouco mais artístico. E com relação aos filmes, se você quiser saber mais ou menos como ele fica, é só você colocar o nome do filme no Google e do lado escrever Sample Images. Ele vai mostrar várias referências de fotos tiradas com esse filme. Então você pode escolher a partir daí. Bom, acho que é isso. Se eu respondi as suas dúvidas, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, se ficou alguma dúvida, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta ali embaixo, que eu tento responder e tento tirar a sua dúvida caso você precise de alguma ajuda extra na hora de escolher a tua câmera.